Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E o Natal chegando, é época da gente transformar a decoração da casa, trazendo aqueles elementos que nos trazem aquela energia positiva, aquelas boas vibrações e como elemento principal dessa época, a árvore de Natal. E hoje eu vou montar a minha com todo carinho para compartilhar com vocês as dicas de como é que eu monto a minha árvore. Vamos lá? Então vamos lá, algumas dicas gerais. Gente, eu tô com companhia aqui, mas eu vou deixar ela aí, a Bindi, quietinha, que ela adora acompanhar a gente. Bom, primeira coisa, como o pinheiro ele vem todo fechadinho, você precisa abrir as hastes de forma intercalada e não reto, levemente voltada para cima e com cada galinho desse alternando. Às vezes as pessoas têm tendência a deixar tudo retinho, todas as hastes no mesmo alinhamento e todos os galhos retinhos. Não é assim. A gente tem que alternar um pouquinho as hastes, levemente virada para cima e alternar também os galinhos para dar volume nesse pinheiro. Outra coisa que muita gente me pergunta, preciso decorar a parte de trás? Você precisa já eleger em que lugar que essa árvore vai ficar depois de pronta. E aí você vai montar essa árvore lá. Por quê? Porque daí você já vai vendo quais as faces que mais aparecem para você concentrar os enfeites lá. Se tiver uma parte cega que não for aparecer de jeito nenhum, não precisa decorar muito, desde que não tenha passagem, não tenha visão para aquela parte. Por exemplo, numa quina. Numa quina vai acabar vendo as três partes e nada do fundo. Mas as hastes, para que a árvore fique toda equilibrada, não fique capenga, você tem que abrir ela uniformemente, deixando esse pinheiro aí todo nesse cilindro. Se quiser que esse pinheiro fique ainda mais cheio, você pode pegar festão ou daquele liso que vem com exatamente esse verdinho igual da árvore, ou esse festão aramado, e encher essa árvore com ele. Aí ele vai ficar um pinheiro mais fechadinho. Eu vou colocar o meu aqui para vocês verem daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria falar da altura do pinheiro. Dúvidas? Que altura eu compro? Aí depende. Depende do ambiente que você tem, depende da disponibilidade que você tem. Se o ambiente ele é muito alto, quanto mais alta, se tiver um pé direito duplo, né, ou for um pé direito maior do que o normal, aí quanto maior a árvore, melhor. Só que você pode fazer com que essa altura da árvore ela aumente colocando uma base. Faz um cachepô bonito, ou coloca aquelas caixas embaixo de fruta, lixa elas, pinta. Depois você pode jogar uma saia, mas uma saia bonita, porque essas saias que a gente encontra no mercado são saias muito ornamentadas. Tem um monte de bordado, tem um monte de símbolos, daí acaba competindo com a árvore, tira a unidade, a harmonia da árvore. Então você pode usar, por exemplo, tem uns tecidos que são estopa, sabe aquele saco de estopa? Eu acho que fica bonito embaixo, compondo com essas árvores, ou então pelego, né, que é aquele pelinho. Às vezes você tem uma almofada de pelego, tem um pelego de colocar em cadeira no inverno, você pode estar usando ele aqui, ele traz aquela coisa do pinheiro na neve, né? Ou então malha, ou então fibra, aquela fibra de siliconada de enchimento, de almofada, de travesseiro, você pode estar colocando embaixo aquela branquinha, ou aquela manta que também é feito de fibra, ela dá um pouco aquele efeito de neve. Ou então deixa só as caixas, ou faz um cachepô bonito de madeira, ou coloca numa mesa, por que não?
coloca em cima de uma mesa neutra, né? Às vezes até com uma toalha neutra, aí esse teu pinheiro já vai ganhar aí um porte muito maior do que ele tem. E outra pergunta que me fazem muito é: o pé, eu preciso esconder? Eu acho que o pé, ele é neutro. Pode não ser a coisa mais bonita, mas é aquilo que eu falei no começo. Você pode colocar uma saia, pode colocar tecido, você pode colocar fibra, né, para fazer como se fosse uma nevezinha, manta, mas desde que realmente fique bonito e harmônico. Porque às vezes a gente vai esconder uma coisa feia, a gente vai disfarçar um elemento feio na decoração e acaba chamando mais atenção ainda para aquele item, né? Então, às vezes, deixar ele ali, ó, discretinho, não tem problema nenhum, faz parte. Depois você coloca uns presentes embaixo, umas sacolas, e aí você já disfarça esse pé. Mas, às vezes, a gente vai querer colocar aí um TNT, uma coisa assim exagerada para disfarçar e acaba chamando mais atenção ainda. Então, nesses casos, o menos é mais. Com relação a outra pergunta que me fazem muito: quantos ornamentos, quantos enfeitinhos, né? Quantas pecinhas eu devo colocar numa árvore? Depende também. Tem gente que quer uma árvore mais cheia, tem gente que quer uma árvore mais vazia. Eu acho que no mínimo 50%. Então você deixa 50% de verde e 50% você usa para colocar pingentes. Como é que você calcula isso? No olho mesmo, né? No olho, eu acho bonito árvore bem cheia, como eu também gosto muito de árvore que às vezes só tem uma corzinha de bola, poucas bolas, laço e deixa a árvore bem verde, também acho bonita. Depende da árvore. Se o pinheiro tá bonito, às vezes o pinheiro é um pinheiro até natural, não precisa muita coisa. Talvez só a luz de pisca, uma outra bola, alguns laços, um arranjo bonito aqui no topo, já é suficiente. Agora, se você tem muita história para contar nessa árvore, porque eu acho que a árvore, ela tem que contar uma história, né? Por exemplo, a nossa, cada ano a gente compra mais um enfeitinho, alguma coisa que tenha a ver com aquele ano. Tem ano que a gente quer agradecer alguma coisa, então a gente coloca o símbolo, as frases. Eu acho que cada enfeitinho daquele que você colocar na árvore, ele tem que vibrar harmonicamente aí no teu ambiente. Quando você olhar, quando seu convidado, quando a sua família olhar, ela te passar uma história positiva. Ela tem que contar uma história. Então, seja pelas suas cores, pelos elementos. Quando você tem criança na casa, pode misturar com pelúcias, né, com as pelúcias que as crianças gostam. Ou então, um ano que você está num momento assim mais de espiritualidade, ou de você querer ter frases, gatilhos positivos na sua mente, você pode colocar frases, as cores, né? Um ano que você está buscando prosperidade, você pode trabalhar mais com dourado e amarelo. Ou então, o ano que chegou a sua menininha em casa, você pode fazer ela toda cor-de-rosa. O ano que chegou seu menininho cheio de saúde, você quer agradecer, você pode fazer ela mais azulada, com enfeites mais infantis. E você não precisa comprar todos esses enfeites. Tem muita coisa que dá para você aproveitar o que você já tem. Eu vou deixar depois alguns vídeos aqui que eu fiz, que eu customizei algumas coisas que eu tinha. Você pode fazer, pegar bola de isopor, passar um efeito glitter, colar macarrãozinho e pintar, colar M&Ms, passar fita. Tem várias possibilidades de você mesmo estar fazendo esses enfeites, fazer laços diferentes,
mandar fazer essas frases e colar numa bolachinha de papel. Então tem várias coisas que você pode estar incluindo aí na sua árvore sem precisar estar comprando. Agora, se quiser comprar, tem uma infinidade maravilhosa de opções de enfeites aí nos mercados, nos atacadistas ou nas lojas que tem produtos que vêm da China, como os grandes magazines, os grandes supermercados. Aí tem N coisas para você estar trabalhando. Então vamos produzir. Eu vou começar a ajeitar o volume então dessa peça. Essa pontinha, ó, mais uma dica, nunca deixe ela muito reta, deixa ela, ó, sempre redondinha, ó, arredondada para cima. Ela dá um efeito mais bonito no pinheiro, ele não fica como se ele tivesse cheio de risco, ele fica mais orgânico, mais harmônico. E dá uma afastada, vê se tá legal. Aqui, ó, vou alternar aqui as hastes. Olha como o volume já vai melhorando. E aí por diante. Agora eu vou completar com esse festão aqui, ele é aramado. Eu vou primeiro abrir ele, e aí ele tem um pouquinho de diferença de cor, mas eu acho que depois que colocar todos os enfeites, vai ficar uma composição bonita. Então vamos lá. Você vai começar de cima para baixo. Nós vamos começar a colocar de cima para baixo e nós vamos rodando e fazendo uma espécie de um zigue-zague, acompanhando o volume desse pinheiro até embaixo. E aí, entre as hastes, a gente vai deixando ele, não precisa amarrar nada, só ir colocando, ó. Existe um outro festão que ele é sem o arame. Também fica muito bom, mas é que eu não achei aqui na minha cidade. Ele é mais fácil de colocar. Olha como vai ficando cheinho. Você vai amarrando na própria árvore, com os próprios araminhos da árvore do festão. Gente, o outro festão sem arame, ele é muito mais fácil de colocar, lógico, desde que você ache, né? Porque esse aqui a gente tem que ir moldando. Agora, esse fica lindo, porque ele fica muito mais parecido com a árvore. Olha só a diferença. Dá uma fechadinha, né? Dá uma encorpada, dá um volume bonito. E ficou tão bonito esse tom sobre tom. Parece que é uma luz que bateu e aí aparece dois tons aí do verde. Gente, olha bem que delícia. Tá uma chuvinha aqui tão gostosa, gente. Desculpa, parei só pra mostrar pra vocês que energia gostosa que a casa já começa a ficar quando a gente está trabalhando com enfeitar, decorar para receber bem, né? E ainda mais com essa chuvinha abençoada que tá aqui hoje. Olha, que chuchu! Outra dica, antes de começar a colocar as peças, os enfeites, já coloca o pisca. Porque senão depois esse pisca ele fica muito na parte limite, na periferia e não fica bonito. O pisca ele é bonito quando a gente vai passando ele por tudo em zigue-zague, um pouquinho mais para dentro, mais justinho desse pinheiro. Então você já põe o pisca, deixa ele ligado para você começar a colocar as peças. O pisca, gente, abre ele todo aí. Você tá vendo que o meu é preto? Então, de preferência, comprar verde, que daí ele aparece menos no pinheiro. O preto também dá para disfarçar legal, mas o verde é melhor ainda. Mas foi corrido esses dias, eu acabei só achando esse. Pilha ou tomada?
faz. Mas se for colocar de pilha, lembra que você tem que ter pilha reserva em casa. Já pensou? Chega o dia do Natal e aí a pilha acaba e você não tem reserva em casa, vai ficar o pinheiro apagado. Na tomada, checa se tem tomada perto, né? Ou já deixa a extensãozinha aí preparada. Dura ficar aqueles fios, né? Atrás do pinheiro, mas não tem jeito. E começa de cima para baixo, fazendo zigue-zague. Ah, e outra coisa, e testa antes o pisca, porque já pensou, depois que você colocar todo ele, você vai descobrir que ele tá com defeito? Ó, eu costumo fazer o seguinte, em vez de colocando ele dessa forma aqui, espiral, eu vou fazendo um zigue-zague aqui, ó, porque no meu caso, ele vai ficar aqui, ó, não vai ser muito visto. Então você não precisa intensificar aqui, intensifica mais aqui e na lateral. Essa parte, essa quase não vai ser vista. Então vai, volta, para ele não ficar muito riscado, né? Para ele ficar como se fosse estrelinhas no céu, vagalumes. Aí, pessoal, você pode também começar por baixo para já deixar a tomada na posição que precisa. Eu liguei a minha aqui na extensão também das luzes, dos projetores da filmagem, e então vai ficar esse fio feio aqui agora, depois eu vou arrumar. Mas vocês vão trabalhar com essa árvore com o pisca ligado, para você poder ir compondo os efeitos, já vendo como que ele vai ficar finalizado. Então colocou o pisca, não gostou de alguma coisa, achou algum lugar vazio, aí arruma. Ainda dá para arrumar. E agora então vamos começar a colocar os enfeites, as peças. Então primeira coisa, vamos separar e organizar essas peças para daí render na hora de colocar. Pinheiro pronto, pinheiro arrumado. Vamos começar então a colocar os enfeites. Primeira coisa, você vai separar tudo que você pretende usar. Deixa tudo organizado perto do pinheiro. Então aqui, por exemplo, ó, eu deixo todas as bolas juntas. Eu tenho pingente, ó, de fadinha, um outro pingentinho que minha filha gostava, estrelinha, esse outro de pedraria, fio, ó, cordão de pedraria, pinha, os laços, deixo os laços prontos, já desamassados. Tem flor, que eu não sei se eu vou usar ou não, mas já deixa. Outros pinhos, ó. Tem a estrela, outros pingentes. Esse aqui é uma caixa de pedraria, que às vezes, se precisar, a gente faz na hora aí algum cordão, algum pingente com pedraria. E aqui, ó, eu deixo também alguns meus verdinhos, ó. Algumas flores suculentas, outros pins, outros raminhos, folhagem, que eu não sei se eu vou usar, mas talvez eu use em outros arranjos. Essa parte aqui eu guardo em outro lugar, longe da decoração de Natal, porque eu acabo usando isso o ano todo, em outras decorações. Então esse aqui é mais específico de Natal e esse aqui são outras coisas que fica bom também a gente colocar na árvore ou colocar em arranjos. Então isso tudo organizadinho, separadinho, vamos começar. E aí, por qual enfeite começar? Vou começar pelos laços, pelas bolas, por onde que eu começo? Eu faço o seguinte, eu começo pelos maiores. Eu coloco primeiro o laço, que é uma peça grande, e já fica definida ali a área que ele vai utilizar, que é uma coisa que precisa ter um local específico, né? E aí o resto ele é mais aleatório, mas eu começo sempre pelas peças maiores. Então no meu caso, as maiores peças da minha árvore vão ser os laços. Então eu vou primeiro colocar os laços. Muita gente põe por último, põe na ponta. Eu não, eu coloco primeiro e ponho justinho. Vamos supor que eu fosse trabalhar com pelúcias. O
que fossem peças maiores do que os laços. Então eu ia começar com as pelúcias. Então vamos lá, primeiro os laços. Quem quiser depois, no final do vídeo, eu mostro como é que faz um laço desse aqui, ó. Ele é um laço, são 2 laços duplos colocados junto. Ele já é aramado. Essa aqui é uma espécie de uma telinha, ó, eu adoro trabalhar com ela, porque ele é um dourado, mas ele é um dourado vazado, então fica bem legal. A Bint ali. Que foi, meu amor? E aqui, ó, tenho depois a peça aramada. Eu fechei ela com araminho, ó. E é esse mesmo arame que eu já uso para amarrar. Se você tem dúvida, vai colocando aleatoriamente e depois você volta ajustando. Então eles já tem que estar abertos, né, para você ter uma noção melhor do volume. Então coloquei aleatoriamente, não fixei ainda, pra gente ver se é isso mesmo que quer. Nunca em linha, nunca certinho, né? Vai intercalando, fazendo uma espécie de um triângulo entre eles. E daí depois você vê, afasta, vê se ficou legal. E aí volta ajeitando. Próximo passo. Eu tenho peças que são pingentes. Olha. Eu tenho peças que são as bolas. Essas bolas eu gosto de colocar elas justas, sem deixar elas como pingente. E aí, as que são pingente, esses aqui eu penduro mais na pontinha. E tem os pins, que é só de ir espetando. Essas bolas que você pode colocar como pingente, que ela fica balançando, ou pode colocar elas mais justinhas. Eu faço o seguinte, ó, eu tiro essa parte e eu enrosco no galinho. Essa aqui, por exemplo, que não tem como tirar, você pode só enroscar, você coloca ela num galinho, dá uma volta para ela ficar justinha. Eu vou mostrar como é que faz. Só que daí é a sequência, como que a gente escolhe? Então, olha só, primeiro a gente colocou os laços, porque eles eram os maiores. Agora nós vamos colocar as bolas. E aí, como colocar? Bom, eu faço o seguinte, eu tenho bolas que são simples, eu tenho bolas que são mais trabalhadas, tenho bolas que eu customizei, coloquei um brilhinho, tem essas bolas também mais ornamentadas. Então eu pego as mais bonitas, que são poucas, então eu pego, por exemplo, as peças mais bonitas que tem menos e já espalho, para que todo o pinheiro tenha mais ou menos uma distância entre essa peça e a outra equivalente. As mais bonitas que tem menos, então eu coloco essas, aí eu coloco essas, e aí essas que tem bastante, eu deixo para o final. Então a mesma coisa, distribui aleatoriamente e depois você vai fixando. Ah lá, achei que ficou bom, então eu já vou fixar elas. Para elas ficarem justinhas no pinheiro, o pinheiro ele já tem uma aderência, ó, que segura. Aí é só você ir colocando mais justinho, ó, né? Ou então dá uma enroladinha aqui, ó, nessa pecinha para ela ficar mais justinha. Deixa o desenho mais bonito dela para fora. Agora vamos equilibrar com uma outra cor, com uma outra peça. Essa aqui é a que eu falei que você pode tirar aqui essa parte. Tira essa partezinha, coloca elas aleatoriamente
Então, você vai colocar essa partezinha, vai espetar no galinho, ó. Um galinho mais de dentro. Puxa um galinho mais de dentro. Ó, ela já para e ela fica justinha, ela não fica pendente. A gente deixa os pendentes, o movimento para as outras peças, para não ficar tudo igual. Então, de novo, aqui, ó. Pega um galinho mais de dentro. E aí vai. Olha só, gente, quem gosta de árvore com mais verde, não tão cheia de coisa, ó, já tá bonito. Eu já gostei. Só os laços, 2 tons de bola, só bolas maiores e pronto. Mas se você quiser continuar, deixar a sua árvore bem cheia, aí você continua. Então, por exemplo, como a gente tem uma cor diferente, eu já vou colocar essa cor para ficar equilibrado, para depois não ter perigo de ficar muito vermelho num lugar, muito dourado no outro. E a mesma coisa, coloca aleatoriamente, depois você vem ajustando. Já coloquei mais, né? Tudo da mesma forma, encaixando ela bem justinha. E ó, eu tenho bastante dessas pequenininhas que daí a gente vai completando. Agora, essas são legais para deixar a árvore mais tridimensional. Você pode colocar elas nos galinhos mais fundos, daí só fica aqueles pontos de luz e dá aquele volume na árvore. Ó, aqui, por exemplo, eu coloquei para dentro, coloquei mais para dentro, ó, mais para dentro. Essas aqui agora, ó, vou colocar aqui, ó. Bom, esse ano, eu e a Lu, a gente resolveu que a gente ia colocar um pouco mais de elementos da natureza na árvore. Deixar ela mais orgânica. Então, a gente elegeu a pinha e lá dos meus verdinhos, eu acho que esse vai ficar legal. Não vou colocar mais os outros, não, senão vai ficar muita coisa. Então, como as pinhas também são elementos fortes e grandes, então é legal já ir colocando. Agora, a pinha também fica muito bonito colocar no chão, no pé da árvore. A pinha a gente coloca assim, ó, a parte maior para dentro e deixa o bico aqui aparecendo. Deixa o corpinho dela aparecendo. Chegou a galera entrando na minha filmagem. Vou ter que parar aqui. Ó, os pins, os raminhos, é a mesma coisa. Agora os pingentinhos nas pontinhas. Coloca primeiro o que tem menos. Você vai em ordem crescente, do menor em quantidade para o maior. Aí esses sim, esses a gente quer que balance, não quer que fique justinho. Então daí você põe bem nas pontinhas. As fadinhas agora, que tem toda uma historinha para nós. Vou deixar uma aqui bem em destaque. Ó, aí solta daí o cordão, sem esticar, ele todo dobradinho. O meu eu dividi ele em 3 pedaços. Como a gente lidou com dourado e com rosé, esse aqui que é meio ocre, meio bronze, ele vai super bem. A gente coloca aqui esse pin. Você sabe que o momento da estrela, normalmente a gente faz a maior farra, né? Elege um para colocar. Esse aqui você espeta e dá uma voltinha.
Tem esses aqui também, ó, esses são desse ano, achei tão lindo. Esse ano eu tive um ano tão burro, gente. Então achei que tem tudo a ver em colocar isso na árvore.